Este domingo, no calendário da igreja, é o domingo do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. E a leitura bíblica do Evangelho é Marcos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. E destaca o tema Ver o que Jesus viu. Você já observou um fazendeiro olhando para o campo de trigo? Será que ele vê as mesmas coisas que eu e você vemos? Quando um padeiro, que domina bem o seu ofício, que manuseia bem ali a massa de pão, será que ele sente as mesmas coisas que você e eu sentimos? Improvável. O que dá a esses trabalhadores, o seu ofício ali, a capacidade de ver o que eu e você perdemos, que nós não percebemos? Eles têm um conhecimento que foram formados ao longo do tempo, ao longo de muito trabalho, seja lá o padeiro, o fazendeiro, o motorista, cada um na sua área. E por isso eles operam, trabalham, lidam justamente com o conhecimento que eles tiveram ao longo dos anos, as experiências, e assim eles trabalham dessa forma. Quando o Evangelho de Marcos nos fala sobre o batismo de Jesus, ele nos mostra um Jesus que está vendo coisas diferentes do resto das pessoas ao seu redor. Os sons que Jesus ouve confirmam que ele é o maior que João Batista. E João Batista tinha dito isso. Ninguém vê ou ouve tais coisas quando as pessoas são batizadas. Mas Jesus, ele é o maior do que todas aquelas pessoas e maior do que nós. Então Jesus, ele vê e ouve coisas muito mais do que nós quando somos batizados. E quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele. Jesus, ele é aquele que ouve a voz do Pai chamá-lo de meu filho amado, meu filho querido. Jesus, ele é aquele que vê o Espírito Santo descer sobre ele, provando que ele é o escolhido de Deus. Ouvir a voz do céu e chamar Jesus de o amado confirma que somente ele é santo, somente ele é justo. E por isso Jesus, ele vê essas coisas, enquanto o resto da multidão vê simplesmente um homem de aparência comum, um céu azul, e ouve apenas o som do trovão. Mas Jesus, ele ouve e vê diferente. Um mestre de música, ele ouve e vê coisas que uma pessoa comum não vai entender, nem os sons, nem a melodia, as notas. Em outras palavras, falando do batismo de Jesus, Jesus, ele não precisa ser batizado. Ele não precisa ver os céus abrindo e o Espírito Santo descendo sobre ele, para entender que ele é perfeitamente santo e diferente dos pecadores ao seu redor. Jesus, ele não precisava da voz do Pai para confirmar que ele é o amado de Deus, o seu próprio Filho. Jesus, ele já tem esse conhecimento. Ele já está operando como um bom mestre, como alguém que já tem conhecimento de tudo e de todos, como um Senhor acima de tudo. Então, aquilo ali aconteceu no batismo para que você e eu, para que as pessoas possam ter o mesmo conhecimento sobre Jesus que ele tem de si mesmo. E essas coisas foram registradas através de Lucas, Marcos e outras pessoas para nós, para que nós possamos ver Jesus da maneira que as multidões ao redor de Jesus não percebiam. As pessoas dizem que Deus se move de maneira misteriosa. Bem, não para Jesus podemos dizer isso, pois ele está revelando esse conhecimento de Deus para nós. E essas palavras de hoje, nos mostram isso. O que essas palavras realmente nos revelam? Bem, a leitura da Bíblia nos mostra que enquanto outros podem ver Jesus como um homem comum, ou pelo menos uma pessoa com inteligência maior, uma grande sabedoria, nós podemos ver que Jesus, ele é o prometido por Deus. Ele é superior a todos os profetas que vieram antes dele e depois dele também.
João, ele disse a todos que estavam sendo batizados para procurar alguém que fosse superior a ele. E esse superior a João Batista não é pouca coisa. Hoje temos inúmeros líderes religiosos que vieram e se foram, e apesar da sua alegação de serem especiais, nunca houve ninguém igual a Jesus. Sabemos disso porque conseguimos ver o que Jesus viu. Os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, e somente sobre ele. É claro que artesãos e mestres de vários ofícios nem sempre são valorizados. Temos por aí bons músicos, bons pilotos, boas donas de casas, que nem sempre são valorizadas. Às vezes, eles são vistos apenas como um trabalho supérfluo, ou talvez com uma habilidade que não precisa ser tão valorizado assim. Da mesma forma, o mundo ao redor de Jesus se esforçou para não valorizar quem de fato Jesus era. E a razão por que as pessoas não valorizaram Jesus daquela época é a mesma razão de hoje. As pessoas não conseguem entender o que é ser um pecador. Pode ser que elas não vejam o seu pecado como sério. Pode ser que elas racionalizam e comparem o seu pecado com os pecados de outras pessoas, talvez dos famosos, das pessoas que estão em evidência. Pode ser também que elas saibam que são pecadoras, mas tenham dificuldade de lidar com isso. E a ideia de que Deus pode ou iria perdoá-lo parece uma ponte longe demais. O resultado desse tal pensamento é que Jesus e seu batismo são vistos como supérfluos, desnecessários, e por isso desconsideram Jesus e o seu batismo. Que Deus ele nos proteja de tal pensamento. Pelo contrário, que Deus ele nos atraia para Jesus, para que possamos hoje ver Jesus como fonte da nossa justiça, da nossa salvação, do nosso socorro. Pois em seu batismo, Jesus é mostrado como a fonte da perfeita justiça de Deus. As Escrituras nos mostram que há apenas um Filho de Deus, perfeitamente santo e amado. E não somos nós, nem eu e nem você. Não podemos pôr a nossa própria razão ou a nossa força para querer ganhar o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Humanamente falando, nenhum ser humano, com exceção de Jesus, consegue esse direito. A multidão das pessoas, ela veio e foi batizada. E ainda assim, isso não foi por si só suficiente. Assim como naquela época, nós também precisamos ser filhos amados de Deus, que precisa do favor e do resgate de Deus. E é isso que Jesus fez por nós. Quando Deus ele mostra o seu prazer em batizar Jesus, quando Deus ele mostra que Jesus é seu Filho amado, nós também somos chamados a olhar para Jesus e ver que nele também nos tornamos amados de Deus. Qualquer mestre, qualquer artesão, qualquer fazendeiro, qualquer padeiro, pode ser que vejam coisas que nós não vemos, mas também pode viver em um mundo diferente do resto das outras pessoas. Eles recebem as bênçãos de viver em um mundo à parte do comum. Um padeiro, ele gosta de pão diferente daquele que nós compramos na loja. Um carpinteiro, ele desfruta da bênção de móveis feitos sob medida. Um fazendeiro tem uma conexão muito maior com uma terra que ele compra, o que ele trabalha, e ele tem essa alegria maior do que as outras pessoas. Jesus também, quando ele é batizado, ele sai da água para ser abençoado por Deus. Ele sai do Rio Jordão e é recebido pela presença dos outros membros da Trindade, pelo Pai e também pelo Espírito Santo. Não é por acaso que Jesus ele é descrito como sendo um abençoado dessa forma. O povo de Israel havia percorrido há muito tempo aquelas mesmas águas do Rio Jordão. Eles haviam entrado na terra prometida.
Embora eles também tenham sido abençoados por Deus nesta terra, as bênçãos não duraram muito por causa dos seus pecados. Como nós, eles também receberam tantas e tantas bênçãos de um Deus amoroso, quanto as consequências também dos seus pecados. Também lhes trouxeram dor e sofrimento. E nós também, devido ao nosso pecado, por si só, o paraíso não é nosso. Por nós, sozinhos, não temos direito de acesso ao Jardim do Éden, ao novo céu e à nova terra. Afinal, somos pecadores. E se o céu fosse aberto para nós, seria apenas uma palavra de julgamento, de juízo, de condenação. Por isso, quão importante é ver que o batismo de Jesus recebe um resultado diferente daqueles outros que foram batizados ao redor dele. Jesus, ele sai do Jordão e entra na bênção de Deus na terra prometida. Assim como nós, pela fé, justamente nesse batismo de Jesus e no próprio Jesus. Ele tem a comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Certamente essa comunhão não fica com Jesus por muito tempo. Ele quer que essa comunhão seja dada a nós. Ele quer que essa comunhão seja repartida também por nós. E aí, logo após ser batizado, Jesus ele começa o seu ministério de pregação, de ensino, de levar a fé, a esperança e a própria salvação através do perdão dos pecados. Jesus, batizado na água, se torna também depois, lá na frente, 3 anos depois, um batismo de sangue. Jesus, ele, pelo seu próprio sangue, ele é batizado em dor. É derramado sobre ele todos os nossos pecados. Lá no céu, novamente, Jesus vai nos receber de braços abertos. E lá no céu, estaremos com ele por causa do seu batismo e da sua entrega e da sua salvação por todos nós. Agora Jesus ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito Santo, tanto agora quanto também para todos sempre. Por isso, regozijemo-nos, alegremo-nos, porque os céus também se abriu para nós. Em Cristo, nós somos também filhos amados de Deus. Em Cristo, nós podemos ver coisas que jamais imaginávamos que veríamos. Sentiremos e sentimos aquilo que o nosso pecado nos proibia de nós desfrutarmos. Por isso, em Cristo, a nossa eterna gratidão por sentirmos e vermos algo totalmente novo, através do seu amor, agora e por todo sempre. Amém.